as coisas que a gente vai falar hoje, e é isso mesmo, bora lá. Muito bom, gente. Então, boa tarde para quem entrou agora. Eu sou a Luciana, sou da equipe de gestão de saúde da Alper, e hoje a gente está aqui para falar sobre esse tema que já está tão aquecido antes de começar o webinar Alper, que é a relação das nossas emoções com a alimentação, né? Como que a gente relaciona as nossas emoções com a alimentação. E para discorrer sobre esse tema, a gente está com duas baita especialistas, que uma é a Ariane Longo, que é nutricionista clínica, pós-graduada em nutrição clínica, em fitoterapia, e pós-graduada também em obesidade, cirurgia bariátrica e metabólica. E a gente está também com a Carol, que é a Caroline Cirino, que é psicóloga, mestre em ciências e especialista em práticas corporais da medicina tradicional chinesa, e também compõe a equipe de gestão de saúde da Alper. Então, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Já está sendo uma delícia e tenho certeza que vai ser muito gostoso para todo mundo. Lu, eu que agradeço o convite de vocês. Eu espero poder ajudar todo mundo que está assistindo, contribuir com informações, práticas. E é uma honra para mim estar aqui hoje, né, nesse webinar com vocês e com todo o pessoal que está interagindo. Façam perguntas, a gente está aqui à disposição para esclarecer o máximo de dúvidas possíveis hoje. Obrigada. Isso aí, é um prazer mesmo poder multiplicar a saúde com vocês. Então, gente, eu acho que a gente pode começar já com esse tema que já foi lançado aí no bate-papo, que a gente sabe, né, que o que a gente pensa gera emoções e o que a gente come também, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o quanto as nossas emoções impactam nas nossas escolhas alimentares. Acho que foi o Robespierre que colocou, né? Exato. Exatamente isso. Exatamente isso. O quanto que impacta na quantidade, na escolha dos alimentos, ele já matou o ponto-chave dessa sua pergunta, Lu. Muito bom. Se a Ari me permite, eu posso começar? Pode começar sim, Carol. E de fato, né, todos nós já nos deparamos com uma alimentação emocional, com uma fome emocional em algum momento da vida, né, Lu, né, Ari? Alguns momentos, na verdade, algum momento da vida, não, muitos momentos da vida. E com a maioria dos nossos sintomas emocionais, essa alimentação, essa fome emocional, ela também pode ser o resultado de vários fatores, não de uma única causa. Por isso que é importante a gente ampliar muito o nosso olhar em relação a isso. E não só achar que, porque eu estou me sentindo dessa forma, é porque eu estou comendo muito, ou porque eu estou fazendo essa escolha específica. Então, a gente tem muitos fatores para colocar na mesa e avaliar por que será que eu estou me alimentando dessa forma? Por que essa fome emocional está presente? Quem tende a relacionar comida com conforto, com poder, com sentimentos positivos, ou por qualquer outro motivo que não seja as necessidades nutricionais fisiológicas, pode ter sim mais facilidade em ser impactado nas escolhas alimentares por questões emocionais. Ou seja, qualquer um de nós estamos sujeitos a ter essa relação com a comida. E a fome emocional, ela não é um transtorno, embora ela esteja presente em alguns transtornos alimentares, sim, a Ari pode falar muito melhor do que eu em relação a isso, mas ela é aquela fome que responde a emoções positivas ou negativas e não aquela fome física, aquela fome fisiológica. Então a gente come quando a gente está triste, a gente come quando está estressado, a gente come quando está ansioso, está frustrado, ou também quando a gente está festejando, está celebrando. Olha que relação que a gente faz com questões culturais e com questões sociais, ou quando a gente se reúne com amigos, a gente acaba escolhendo os nossos pratos preferidos. Enfim, ela tem essa relação direta, diferente da fome física. Então, é importante a gente conseguir compreender essa diferença específica entre fome emocional e a fome física. Enfim, ela está, assim, muito ligada às nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, e também em relação aos nossos hábitos. Por exemplo,
Muitas famílias acabam tendo o seu momento de encontro apenas nas horas das refeições. Então, a gente acaba criando um hábito de comer, né, uma expectativa específica dentro de um hábito específico também. Ou, por exemplo, hábito de sobremesa. Quem aqui acha que a gente sempre precisa ter uma sobremesa depois de alguma refeição? Tem que comer É um hábito que a gente cria, não é uma necessidade que nós temos de comer um docinho ou uma sobremesa depois de alguma refeição. É importante que a gente olhar para os nossos hábitos em relação a isso. A Célia está falando aqui, a comida é uma válvula de escape. Exatamente, a gente vai falar sobre isso, o quanto que muitas vezes ela se torna uma válvula de escape. Quanto e como as nossas emoções podem, então, afetar as nossas escolhas? Muito e de formas diferentes. O estresse e o tédio, eles são considerados alguns dos principais fatores relacionados à fome emocional. Então, essa fome emocional, ela pode acabar anulando alguns sinais de saciedade. Então, ela acaba levando a excessos e resultam em problemas não só no controle do peso, mas também no controle de outras questões da nossa saúde, como colesterol, glicemia, triglicéridos, enfim, outros, se a gente mantém esse comportamento como rotina. Então, a questão não é a gente ter uma relação com a fome emocional eventual, é quando a gente acaba lidando com ela de uma forma constante, de uma forma rotineira. Por isso que isso merece a nossa atenção e o nosso cuidado. E aí, alguns dos fatores que nos levam a ter esse desejo de comida e ceder a desejos específicos, está ligado diretamente com alguns neurotransmissores do nosso cérebro, que é o cortisol, a dopamina, a serotonina. A gente vai falar um pouquinho melhor lá para frente sobre isso. Mas a curto prazo, o estresse, ele pode diminuir o nosso apetite. O sistema nervoso, ele vai promover uma liberação da adrenalina que ajuda a desencadear uma resposta de luta e fuga do corpo, que é o que a gente sabe do estresse. O estresse é importante por isso, né? Ele faz com que a gente reaja em situações de risco, em situações de perigo. E aí a produção desses hormônios acontece, é aquele estado fisiológico acelerado, que coloca temporariamente a nossa necessidade de comida em espera. Agora, se esse estresse, né, se esse mecanismo se mantém persistente, aí a história é diferente. O cortisol, que é o principal hormônio do estresse, além dele surgir em relação a essas ameaças, ele também acaba regulando o uso do nosso consumo de carboidrato, de gordura, de proteínas, enfim. Se a gente está estressado ou ansioso, o cortisol ele acaba entrando em ação também. E aí o corpo ele começa a desejar alimentos com alto teor calórico de açúcar, porque são esses alimentos que nos fornecem, né, energia a curto prazo, que dão aquele punch, aquela bomba de energia que a gente precisa. E aí você percebe a importância desse bom gerenciamento do estresse e da ansiedade também para uma boa alimentação, que é o que está aparecendo muito aqui no nosso chat, essa questão relacionada à ansiedade e ao estresse, né? A Andrea está falando que chique o estresse, para mim nunca me inibe apetite. Mas ações específicas de risco imediato e quando a gente acaba lidando de forma eventual, a gente passa por alguma situação preocupante, a gente nem lembra de comer, né? Nossa, mas quando a gente vive com um estímulo constante desse estresse, aí isso não acontece, a gente acaba lidando com outro tipo de gatilho, de desejo de comer. Aí temos vários comentários aqui, Lu, antes de eu continuar, você quer cobrir algum deles? Sim, esse da Andréia eu achei muito interessante, que chique. Andréia, presta atenção então no que a Carol falou, porque o estresse a longo prazo, ele faz a gente comer mais doce por conta da produção de cortisol. Então, preste atenção no seu. Exatamente. Será que eu estou em constante estresse? O que está fazendo com que eu esteja nesse estado de alerta constante? E aí a gente pode trabalhar nessa causa. A gente fica preocupado em mexer na nossa alimentação. Olha só, quando na verdade, talvez se eu mexer na minha fonte de estresse, eu tenho um impacto completamente direcionado na forma que eu me alimento também. Sim, a Rosane colocou um comentário assim: como falar com o cliente quando ele pede um plano de saúde para fazer bariátrica? Hoje mesmo recebi uma indicação onde um cliente disse: quero fazer um plano de saúde que cubra bariátrica. Sabemos das carências que o plano tem para esse procedimento, porém gostaria muito
de usar as palavras certas para falar do assunto, sem que a pessoa fique até brava, pois preciso falar que vai demorar no mínimo 2 anos para que ela possa realizar a cirurgia. E não é isso que ela quer ouvir. Como abordar o assunto sem machucar? Achei muito interessante, Rosane, a sua pergunta. E achei muito adequada para essa discussão. A Ariane é especialista em obesidade, em paciente bariatricado. Eu acho que ela pode te dar algumas dicas de abordagem, né? Sim. Quer falar? Sim, gente. Boa tarde, Rosane. O que a gente sabe, o que eu tenho de experiência, né? Já fazem mais de 15 anos que eu trabalho com cirurgia bariátrica no setor privado. E aí, realmente, se o paciente ele ingressa num plano de saúde, ele tem obesidade, para ele poder ter essa liberação de cirurgia bariátrica, a ANS só vai liberar depois de 2 anos. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela cobre os convênios com relação a essa carência, assim como se fosse uma gestação. Porque a pessoa, muitos indivíduos podem entrar no plano, fazer a cirurgia e sair. Então, a ANS protege o convênio de um uso abusivo, né, do indivíduo. Então, por isso que tem esses 2 anos. Porém, isso a gente sabe, né, do lado empresarial da coisa. Porém, quando a gente vai estudar os artigos científicos e o que o Ministério da Saúde também prega é que esse indivíduo, esse paciente, ele tente perder peso clinicamente por 2 anos para se considerar um insucesso, para que ele seja indicado a cirurgia bariátrica. Então, Rosane, eu acho que você pode conversar com ela que isso são normas, realmente, do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde. Não tem como mudar essas normas, mas que durante esses 2 anos ela vai se preparar física e psicologicamente, o que vai determinar imensamente o resultado da cirurgia bariátrica dela. Porque muitas vezes o paciente que não está preparado, ele opera em tempo que ele não teve um preparo psicológico, comportamental adequado, e aí a recidiva de peso é muito maior, os estudos demonstram, nesse tipo de indivíduo, do que no paciente que fez o preparo adequadamente. Então, eu acho que é trazer uma conscientização para o paciente, para a paciente, de que ela realmente ingressa, ela tem esse intuito, ok, se ela já tentou outras vezes fora do plano que ela vai ingressar, mas que o plano pede esse período, o Ministério da Saúde pede esse período também, além de ser uma proteção para o convênio, mas também para que o paciente se prepare e tenha um ótimo resultado nessa cirurgia. E se a gente for ver também na prática, 6 meses é o mínimo que a pessoa demora para fazer exame, check-up, laudo, para se preparar, né, para a cirurgia. Então, mesmo se ela tivesse um convênio que liberasse, ia ser no mínimo aí uns 6 meses, mas que em 2 anos a gente consegue deixar o paciente muito melhor estabilizado fisicamente, com relação a dislipidemia, gordura no fígado, glicemia, e fundamental o acompanhamento psicológico para ele poder manter a perda de peso nesse pós-cirúrgico, tá? Então, acho que é por aí, é explicar que a cirurgia ela não começa com o procedimento cirúrgico, mas é um tratamento completo e que se inicia desde que o paciente toma a atitude, tem a intenção, e aí ele vai tomando todos os cuidados necessários para que chegue o momento da cirurgia em si e isso se mantenha no pós-cirúrgico, porque a obesidade é crônica, sem cura, e o tratamento ele é por toda a vida do paciente. Perfeita a sua colocação. Achei sensacional. Obrigada. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Exatamente. O quanto a parte emocional, nesses casos, ela não é importante, né? A gente sabe que tem muita relação emocional, não adianta esperar que a cirurgia em si seja o grande milagre. Porque a Keila colocou, infelizmente, o beneficiário não entende isso, ele quer mudança sem ter trabalhado. É do ser humano, né? Como, assim, alguém vai vir e trazer a cura, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade sobre isso. E a gente fala demais hoje sobre o paciente no centro do cuidado, né? Nós somos os maiores protagonistas da nossa saúde.
Então, ficar esperando que venha uma solução rápida, que é só um cortezinho e está tudo resolvido, de fato não é simples assim, né? Não vai ter o sucesso esperado, né? Exatamente. É uma cirurgia que implica em várias mudanças no estilo de vida para que tenha sucesso. E eu acho que o paciente tendo essa consciência, esses 2 anos de tratamento só vai ser benéfico para que ele chegue na cirurgia bem e tudo transcorra da melhor forma. Os artigos mostram, né? Desculpa, pode falar. Imagina, não, ia te perguntar, ia até de fato falar isso, quanto que, quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, as pessoas tendem a desvincular muito a questão de mudança de comportamento. Elas acham que foi isso que vocês falaram, a cirurgia vai ser a solução do problema, e eu não, até de forma inconsciente mesmo, a pessoa acha que não há necessidade de mudança de comportamento, e na verdade é uma grande mudança de comportamento que se exige dentro de uma cirurgia bariátrica, tanto quanto a gente pensar em 6 meses, até para a gente iniciar novos hábitos, a gente para pensar no estabelecimento desses hábitos, também leva 6 meses para a gente conseguir fazer a manutenção desses novos hábitos. E o Diego trouxe muito isso. Ele, independente, né, Diego, eu não sei quanto que é a indicação ou não para a sua cirurgia, para fazer bariátrica, mas você trouxe uma questão muito interessante. Não vai, independente disso, você vai ter que manter essa estratégia de novos hábitos para emagrecer, para manter um peso saudável, para ter um estilo de vida saudável. Então, é importante a gente revincular a mudança de comportamento mesmo com a cirurgia, né, Ari? Exatamente. E além de ver, né, a indicação dessa paciente para cirurgia, se realmente ela tem uma indicação cirúrgica, a gente tem estudos que demonstram que se o paciente está adequadamente preparado nesse pré, a chance da recidiva de peso no médio e longo prazo diminui muito. Né? Então, acho que entrando aí com essa consciência com o paciente e deixando tudo bem claro, né? E o acompanhamento é para o resto da vida, e que a cirurgia é uma parte do tratamento da obesidade, não a única coisa. Muito bom. A Rosane agradeceu. Super obrigada, ela achou ótimo. Obrigada, Rosane. Bom, para complementar a primeira pergunta aí da Lu, né, que a gente tirou a dúvida da Rosane, eu acho que complementa também tudo isso que a gente está falando, até para um paciente que quer fazer cirurgia, ou que está obeso e precisa de um tratamento, e tudo que a Caroline falou, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do Mindful Eating, que aborda aí os tipos de fome, né? O que é o Mindful Eating? É uma técnica de autoconhecimento, autoconsciência, para que a gente possa ter uma relação muito clara com a alimentação, e ele vem do Mindfulness, que é a nossa consciência em todas as atitudes da nossa vida, né? No trabalho, no descanso, nas tarefas, nas obrigações, mas também no prazer. E aí é uma ramificação desse conceito, e eu vou compartilhar aqui para vocês já terem um pouco mais de ciência dos tipos de fome, que é o que a Caroline estava explicando. Bom, gente, então, aqui a gente vai ter, basicamente, né, inicialmente, a fome física e a fome emocional. A fome física é quando o nosso estômago está mais vazio, é uma fome que a gente considera as opções, né, eu vou almoçar, vou fazer minha refeição completa, uma fome mais consciente. É uma fome que ela cresce aos poucos, ela vem da última refeição e vai num gráfico subindo, até por questão hormonal. A gente tem um hormônio que é produzido pelas células do estômago que chama grelina, que é um dos principais aí que diminui, por exemplo, quando se faz uma cirurgia bariátrica, né? Esse hormônio, ele começa a aumentar na nossa circulação sanguínea conforme tem o esvaziamento do estômago, e aí ele é o responsável, um dos responsáveis por ir lá no centro da fome, no nosso hipotálamo, ativar a mensagem de que a gente precisa se alimentar novamente. A fome física, ela vai ser saciada com a ingestão alimentar, né, com o preenchimento da cavidade do estômago. A fome emocional,
ela muitas vezes tem ausência de sinal físico, né? Ela não necessariamente precisa ser uma fome acompanhada de um esvaziamento gástrico, pode ser uma fome que está próximo ali da última refeição, como a fome do doce depois da refeição, né? Essa questão do doce depois da refeição, além de ser um vício psicocomportamental e um hábito, é um vício químico também, porque o organismo começa a se habituar com aquela quantidade de glicose maior depois de uma carga de refeição, né? Então, acaba o hábito que leva a um vício bioquímico também. E a fome emocional tem relação, muitas vezes, com necessidade de volume, mas também com hábito beliscador, né? Então, principalmente agora em home office, às vezes a gente está muito parada no computador e vai beliscando salgadinho, e vai pegar um chocolate, aí pega uma bolacha, pega outro item. Geralmente o que a gente belisca não são alimentos tão saudáveis, né? E aí, dentro do que a gente tem, basicamente, de fome física e fome emocional, o Mindful vem para subclassificar os tipos de fome dentro do que a gente tinha, né? Então, esse conceito de física e emocional é muito antigo. E aí, hoje, a gente já tem isso mais segmentado. E aí, a gente já sabe que os tipos de fome são 9. Então, como que lida com cada tipo de fome, né? Porque são 9 tipos e eles não necessariamente acontecem isolados, eles podem vir concomitantes, né? Então, a fome que é a fome física é a fome do estômago, ela acontece ali a cada 3, 4 horas da última refeição, é a fome do esvaziamento gástrico, em que ela é saciada após a refeição. A fome da boca, que é dos sabores, né? Então, quanto mais saboroso o alimento, mais estimula que seja ingerido. O que ajuda na fome da boca, pessoal, é a gente saborear o alimento, comer devagar, prestar atenção, estar com a mente focada na hora da refeição. O que acontece muitas vezes é que a gente repete a refeição ou pega uma porção a mais ali de um doce ou de um outro alimento, porque a gente não prestou atenção na primeira ingestão, não saboreou. Então, ela tem muito a ver com a questão da atenção plena na alimentação. A fome da mente. A fome da mente, o Mindful traz como se misturasse um pouco a razão, né? Então, para um paciente que já está criando novos hábitos, ele consegue raciocinar. O que eu comi de vegetal hoje? O que eu comi de proteína? O que eu ingeri de fruta? O que está na hora de eu ingerir agora, né? Porém, tem uma outra vertente também, que é a fome do eu mereço, né? Então, hoje o dia foi difícil, eu estou muito cansado, meu chefe pegou no meu pé, minha família aconteceu alguma coisa, e eu mereço um doce, eu mereço um lanche, eu mereço um alimento que vai me dar muito prazer, né? Isso a gente tem que ter cuidado. Tem um paciente que ele é influencer, ele é bariátrico, ele fala, depois do eu mereço, nunca vê uma coisa consciente boa, né? O eu mereço vem alguma coisa que não é o indicado, né? A fome do coração está relacionado, que nem a Caroline falou com a gente, com as emoções de tristeza e alegria, né? Então, tem indivíduo que com a alegria sente esse apetite maior, tem indivíduo que na depressão, com a tristeza, sente mais fome. E a Keila falou, essa fome do eu mereço sabota muito a gente. Gente, o eu mereço, ele é terrível. O eu mereço faz o indivíduo comer muito mais energia, caloria e alimentos não tão saudáveis do que o que seria mais consciente. Eu mereço uma salada? Não, eu mereço um lanche, um doce, exatamente, Cristina. E essa fome do coração, ela é muito presente em término de relacionamento, estresse diário, essa fome do coração, que tem que ser cuidada, né? Precisa ter essa atenção. Pacientes que têm muita ansiedade, que têm depressão, que a gente aborda em consultório, a gente nunca consegue trabalhar o Mindful sozinho sem um acompanhamento psicológico. Não tem como separar uma coisa da outra, de tão que isso é interrelacionado. Aí a gente tem a fome celular, que é a fome fisiológica, é uma fome nutricional mesmo, né? Que o
O corpo manda ali mensagens bioquímicas de demanda de ferro, de cálcio, de proteína, mas essa é uma fome que, se o indivíduo está numa alimentação muito desregrada, ela passa muito desapercebida, porque a pessoa vai no que está na frente, no que é mais gostoso, se essa parte psicológica não está bem adequada, bem cuidada. Então, a fome celular, ela já é um nível de um indivíduo que ele já está no mindful mais avançado, ele já reconhece os sinais do corpo, ele já está numa reeducação, então ele já consegue perceber isso melhor. Então, aqui já foram 5 tipos de fome. Os outros 4 têm a ver também com os nossos outros 4 sentidos, né? Além do sabor da gustação. Então, a fome do ouvido... Oi, desculpa. Não, eu que peço desculpa, é que o Reinaldo está perguntando sobre a fome do eu mereço. A fome do eu mereço. Se é a fome da mente. No Mindful, Reinaldo, ele está encaixado ali na vertente da fome da mente, porque é uma autocompensação, né, da gente compensar o estresse, o trauma que foi do dia, ou um trauma de uma relação, um problema particular no trabalho, com essa atitude alimentar. Então, a mente, da mesma forma que um paciente que está mais reeducado, ele faz escolhas alimentares melhores, ele também está classificado na fome da mente, eu mereço como uma autossabotagem, né? Mas é aquela compensação, né? Uma forma de compensar uma coisa que não foi legal no dia, na semana, um dia de estresse, um dia que foi muito trabalhoso, muito cansativo, ou porque é fim de semana, eu mereço porque eu trabalhei a semana inteira. Então, tem várias desculpas que a gente acaba se auto-sabotando, mas é uma vertente da fome da mente, sim. E aí, voltando aqui, a fome dos outros sentidos, além da gustação, que é a fome do ouvido, quando estoura uma pipoca, por isso que eu coloquei na fotinho aí do slide a pipoca, quando abre um pacote de salgadinho, de bolacha, quando a gente ouve alguém mastigando também pode aguçar. Então, a gente conhecendo os tipos de fome, a gente vai prestando atenção. Nossa, eu acabei de comer, mas aconteceu isso. Então, é a fome do tato, do ouvido. A gente consegue ir tendo uma consciência melhor. A fome do tato, gente, ela é muito presente no início da vida, né? Quando a criança começa a descobrir ali pegar uma fruta, pegar um alimento ali com a mão. E também, no Mindful, eles referem muito assim, como é diferente a gente comer o alimento de garfo e faca e comer com a mão, né? Então, como a gente acaba indo com um comportamento, às vezes, mais exacerbado quando a gente come um lanche com a mão, acaba mastigando mais rápido, não come devagar, e vai numa velocidade um pouco mais instintiva do que quando a gente usa o garfo e a faca, né? Tem essa questão ali da civilidade para comer. A fome dos olhos, que eu acho que é um dos principais gatilhos, né? Quando a gente vê um prato bonito, quando está bem montado, bem colorido, bem organizado. Agora existe a gourmetização, né, da refeição. Então, é automático, né? Essa comunicação visual com o alimento. E a gente, hoje em dia, faz muito isso com o paciente em fazer um prato bonito, saudável, né? Então, começar a comer com os olhos mais de maneira saudável. A Beatriz, a Beatriz colocou aqui, aqueles vídeos de pessoas comendo me dá muito gatilho. Muito gatilho, Beatriz, exatamente. Que é a fome dos olhos aí, e o vídeo também tem o som. Então, aí a gente mistura a fome visual com a fome do ouvido da pessoa mastigando, né? Que são o que usam o marketing para propaganda na TV, né? De comida, na maioria das vezes. Dá bastante fome mesmo. Se você já tiver com um pouco da fome física, isso acentua muito. Vídeos de pessoas montando gavetas de doces também. Beatriz, para de ver vídeos de pessoas que montam gavetas de doces. Não veja mais vídeos de pessoas que montam gavetas de doces. Tira esse estímulo daí. Exato, tira isso. Eu acho que uma coisa que mexe muito também, assim, né, hoje em dia, é postagem de Instagram,
de pessoas que fazem evento, de festa, cheio de doce ali na mesa, né? E de restaurantes, né? Uma publicação atrás da outra, e buffets. E quando a gente entra no Insta, né? Geralmente a gente tem tudo isso já ali, que a gente já segue, evento, restaurante que a gente gosta, e quem faz festinha, tudo, e tá tudo ali, é um monte de informação visual. Mesmo os nossos amigos, né? Quantas pessoas não postam pratos de alimento, vai num restaurante legal e adora tirar foto do prato. Sim, né? Isso estimula muito. Isso estimula. Aí, ó, a Beatriz falou, foi nas redes sociais, às vezes essas personal organizer, né? Alguma coisa assim que faz vamos organizar a cozinha e posta lá, né? Aquela geladeira cheia de coisa, vamos organizar a geladeira. É bem isso. A Andréia já falou, me deu fome, vou tomar água que passa. Sim, muitas vezes a sede é confundida com fome, né? Então, a falta, a subidratação do paciente, tem indivíduo que confunde muito isso com fome. Quando ele está bem hidratado, isso o organismo já consegue diferenciar melhor. E só para finalizar aqui, a gente dar seguimento, a fome olfativa, né? Que ainda bem que rede social não tem ainda odor, a gente não está no 4D ainda, mas que a gente imagina, né? Quando a gente vê isso num vídeo de Instagram, de TV, a gente já imagina aquele aroma, né? E isso tem muito a ver com a questão também da comida afetiva, do comfort food, da cozinha afetiva, né? A questão dos pratos que as nossas avós faziam, nossa mãe fazia, né? Aquele aconchego, porque o aroma, né? A fragrância tem muita ligação com o lado límbico, né? Do cérebro. E ativa diretamente, né? Uma ativação... Nossa memória afetiva, né? A nossa memória afetiva, exatamente. Agora eu vou fechar aqui o compartilhamento. Antes de você fechar, eu achei tão interessante, porque você trouxe essa questão dos estímulos sensoriais, e aí você trouxe uma característica oriental, né? O quanto que... e a questão mindfulness também, o quanto que a gente pode trazer esse aspecto sensorial para trabalhar cada vez mais a técnica mindfulness, porque se a gente para prestar atenção nas refeições, em como os orientais se alimentam, eles exploram todos esses sentidos, trazendo o equilíbrio, né? Não só como gatilho, senti um aroma do churrasquinho, daquela massa, e deu fome. Não, eles trabalham todos esses sentidos de uma forma muito harmoniosa. Então, quando eles param, né, para fazer uma refeição, é a temperatura do alimento, é a organização do prato, de fato a beleza da montagem daquele prato, é o som que se faz quando você toma lá aquela sopinha, esqueci o nome, miso-shiro. E até quando você pega a forma de pegar, né, a cumbuca, que tem um nome que eu esqueci, você sente, né, a temperatura. Isso, é muito diferente da nossa forma, né? Com carinho, né? É um momento sagrado ali da refeição, né? Exato. Traz a nossa presença para aquele momento. Então, eu posso trazer essa técnica de explorar esses sentidos para me ajudar a trazer o equilíbrio em relação à minha refeição, em relação à quantidade, em relação às escolhas que eu estou fazendo. Então, é muito legal se apropriar dessa característica sensorial. Exatamente. E o quanto a gente não faz ao contrário, né, gente? A gente come em 10 minutos, às vezes nem senta, nem sai da frente do computador, né? O quanto a gente está presente nessa refeição, o quanto a gente está prestando atenção no que a gente está comendo naquele momento. Parece bobagem, mas isso faz uma super diferença, principalmente para quem quer perder peso, né? O tempo que a gente engole um prato, que pode ser em 10 minutos, pode ser em 45, né? O que a gente já sabe é que pelo menos 20 minutos para o cérebro entender que a gente está fazendo a refeição. E é exatamente isso, Lúcia. A gente come em 10, 15, não saboreia a comida, não tem esse relacionamento com a refeição, que nem a Caroline nos trouxe, isso fica perdido, né?
Então, eu passei o dia com outras atenções que não foi naquela refeição, no momento da refeição. E no final do dia, nossa, no final do dia minha fome é muito maior, né? No final da tarde eu estou buscando o que comer na cozinha, na geladeira. Você já se alimentou durante o dia, não prestou atenção. Nem parece que se alimentou. Né? Não sentiu, aquela refeição. Ou pior também, pulou muito período ali sem se alimentar, sem parar para fazer aquela refeição que teria que ter tido feito. E não tem muita diferença, né, também para o cérebro. Se você pulou a refeição, fisicamente mesmo falando, ou se você não prestou atenção na refeição, no final da tarde ali, a fome do que bater vai ser muito similar, porque o cérebro não entendeu que teve ingestão praticamente. Nossa, muito legal. Sim. Muito legal mesmo. Vou fechar aqui. E aí, Ari, já falando disso, né, a gente sabe que tem muitos alimentos, além dessa coisa da gente prestar atenção, né, de parar para observar, enfim, de estar presente na alimentação, a gente sabe que as escolhas também influenciam nas nossas sensações, porque alguns alimentos transmitem sensação de prazer, de conforto, mais do que outros, não é verdade? Exatamente. A gente tem duas questões principais que a gente leva em consideração aí para fazer um planejamento alimentar, uma reeducação. A primeira, eu vou falar, depois eu vou voltar para a tela, gente, que a pessoa está cheia da tela hoje. A primeira, que é a questão de estimular a saciedade física mesmo, dessa fome do estômago, que é trazer uma refeição com fibra, com proteína, com gorduras boas, para que isso fisicamente repercuta ali na liberação de hormônios intestinais, colecistoquinina, abaixe a grelina, libere hormônios de saciedade e faça a expansão do bolo alimentar na cavidade estomacal, para que a gente tenha o estímulo dos nervos que vão comunicar para o cérebro que o estômago está repleto. E também dos alimentos, hoje a gente, já há muito tempo, né, fala muito dos alimentos precursores da serotonina, que é um dos principais neurotransmissores reguladores do apetite, ainda mais hoje em dia com o público, né, a população com tanta ansiedade, tanto transtorno de ansiedade presente com a pandemia. Isso é muito importante, a gente recorrer ao que a gente tem de natural, né, antes de pensar num medicamento e recorrer à terapia comportamental junto a isso, né? Então, hoje em dia, a gente alia o tratamento terapêutico ao que a gente sabe na ciência que vai estimular esses neurotransmissores, principalmente a serotonina, de forma natural. Então, aqui, voltando, só para a gente não esquecer dos alimentos que eu falei aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. Foi? Todo mundo está vendo? Estamos na tela. Então, aqui, a gente... aqui, para finalizar o Mindful, né, que eu até esqueci de passar antes, que é essa questão que a gente comentou de fazer a relação com a comida ser mais presente, que a Caroline falou tudo já aqui. Bom, gente, então, nessas questões de manter essa saciação, essa saciedade, o fracionamento, não pular a refeição, que foi o que eu falei para vocês, e o que a gente falou agora, né, da ingestão de alimentos ricos em proteína, em fibra. Então, basicamente, gente, não tem segredo, é a questão da comida de verdade, né? É a questão de ingerir fontes proteicas adequadas, mesmo em pacientes veganos, a gente utiliza os grãos, utiliza outras fontes proteicas, então, não ficar sem a proteína, que é um macronutriente principal aí, para trazer a saciedade. A ingestão de fibras através dos vegetais, das verduras, legumes, mas também de carboidratos integrais, tá? Não precisa tirar o carboidrato, o que existe é um controle, né? As gorduras boas, que vão fazer toda a função ali de estimular a saciedade, mas também de otimizar funções
anti-inflamatórias, de diminuição de colesterol ruim, e que vão ter muitos benefícios para a saúde, então também não é para zerar a gordura da alimentação. E os precursores da serotonina. Então, reforçando o que a gente comentou no início, a serotonina é um dos reguladores aí mais potentes de humor e de apetite, e também regula o nosso sono, né? Muito importante para a gente ter um metabolismo adequado, estar com uma fome sob controle e ter dormido bem. Ari, a Célia tinha perguntado exatamente isso, né? Os alimentos que são responsáveis por regular a secreção de hormônios e substâncias que são importantes para o sono. Então, exatamente, porque muitos estudos demonstrando aí a insônia com relação ao ganho de peso. Né? O paciente compensa aquele sono no dia seguinte com a ingestão alimentar maior, exatamente. E aí, ó, a Cristina falou, olha aí o cacau. Exatamente, Cristina, mas é o cacau mesmo, tá? Então, é aquele chocolate mais amargo, ou o cacau em pó puro, 100%, mas mentira, até uns 70% a gente pode estar negociando. Ou nibs de cacau, que é só cacau, né? Isso, exatamente, é o cacau mesmo. O chocolate branco não tem esses ativos que estão no chocolate mais amargo, e o chocolate ao leite está meio que diluído ali, né? 70%, isso para cima. E aí, gente, esses alimentos que estão listados aqui para vocês vão ter uma quantidade mais concentrada de triptofano e de magnésio, que vão ser aí essenciais para que a gente tenha uma abundância da produção desse neurotransmissor, da serotonina. Então, vale a pena ter isso diariamente, em boa quantidade, para a gente garantir ali a nossa produção natural, né, que tem que estar presente. E aqui, só para finalizar... Uma coisa que é muito legal das pessoas lembrarem, né, também, é que a serotonina é esse hormônio de prazer e felicidade, né? E uma das formas da gente produzir é quando a gente se relaciona com o outro. Quanto mais Olha a gente... isso é muito legal da gente pensar. E o quanto isso não está relacionado no momento de refeição também, né? Então, a gente sabe que quanto mais a gente se relaciona, mais serotonina a gente produz. Exatamente, a relação, né, o meio, né, que a gente vive está totalmente ligado a essa produção, né, de neurotransmissores e como uma coisa interfere na outra, né, porque ao mesmo tempo que a serotonina presente, ela melhora o sono bem, a higiene do sono, o sono adequado também melhora a serotonina, né? Então, uma coisa interfere na outra, né? A relação interfere na comida, porque quando a gente se reúne para comer, sim, alimentos gostosos, mas, ao mesmo tempo, esse momento vai trazer sensação de prazer e vai fazer com que a gente tenha uma serotonina melhor e um controle alimentar posterior melhor. Então, uma coisa está ligada na outra. Isso vai muito ao encontro daqueles conjuntos de hábitos, principalmente para quem acompanhou o último webinar, viu que a gente falou de alguns hábitos saudáveis das regiões azuis, e o quanto que e vai completamente ao encontro disso que a gente está falando agora, desse padrão alimentar de comida de verdade, relacionado com o hábito de conexões positivas na nossa vida, né, um relacionamento positivo com a comunidade, com os nossos familiares, com os amigos, com as pessoas ao nosso redor, com uma vida ativamente física, né, a gente tem uma vida física ativa, né, uma mobilidade, tudo isso ajuda na produção, na regulação desses hormônios, né? Social, uma vida social, né, ativa. É isso, é como a história da bariátrica, né, gente? A gente não pode pensar que é uma coisa única, né? É um contexto todo envolvido, né? Na alimentação, na relação, enfim, não é só a comida, né? É tudo que envolve, né? É muita interação, né? Tudo acontecendo junto. Para a gente só complementar essa parte da serotonina, né? Eu também coloquei aqui da questão do eixo intestino-cérebro,
né? Então, assim, essa ligação tem sido estudada aí nos últimos 20 anos, né? Então, não é uma coisa tão recente, mas maiores publicações realmente foram aí nos últimos 5, 10 anos. Tem uma observação aqui do Robespierre. Nossa, que bonita, aliás. Estou emocionada. Eu vou até tirar um print aqui. Ai, que lindo. Acho que as pessoas não conseguem ler. Vamos ler para todo mundo? Deixa eu vou descompartilhar, depois eu volto aqui para finalizar. Não, pode deixar. Pode deixar? Pode deixar. Então tá bom. O Robespierre falou: aproveito para dizer que vocês, Alper, estão fazendo um ótimo trabalho. Nos últimos 12 meses, a oportunidade de participar de todos os webinars promovidos pela Alper, procurei adotar dicas que vocês passaram, entre elas, trabalhar de forma organizada e com horários bem definidos, alimentar de forma balanceada e de 3 em 3 horas, leitura de livros, atividade física feita de forma regular, constante, praticar e viver a espiritualidade e ter alguma forma de lazer e entretenimento. Parabéns a vocês e aos demais colaboradores da Alper. Que bonito, isso. Muito obrigada. E a gente nem pagou para o Robespierre escrever isso. Gente, nossa, muito, muito bacana mesmo. Muito, gente, adorei. Impressionante. A gente gosta muito quando vocês interagem, né? E a gente vê que está conseguindo fazer um trabalho de utilidade, né? Eu acho que é isso que alimenta, do mesmo jeito que tem o comfort food aqui, que alimenta a alma, esses feedbacks alimentam nossa alma aqui na hora do trabalho. Sim, que a gente sabe que a gente está atingindo o nosso objetivo, que é justamente esse, né? Muito legal. Obrigada. E é isso, é tudo interconectado, né, gente? Então, essa questão também da produção da serotonina, muita gente não sabe que 90% dessa produção é feita nos neurônios do intestino e não no sistema nervoso central, né? Então, assim, devido a essas descobertas, foi se estudando essa relação e a gente sabe hoje em dia que tanto o sistema nervoso central manda mensagens para o nosso trato gastrointestinal, tanto é que quando a gente está, às vezes, nervoso, estressado, pode sentir dor de estômago, pode ter uma dor de barriga se está com medo de alguma coisa, alguma prova. Então, tem essa relação de sistema nervoso para o trato gastrointestinal e o contrário também. O trato gastrointestinal produz neurotransmissores, produz enterormônios que vão atuar diretamente ali em todas as relações bioquímicas com relação à alimentação. Isso tem a ver, gente, muito com a qualidade da alimentação do paciente. Se a gente tem uma alimentação rica em alimentos processados, rica em açúcar, rica em gordura, a nossa microbiota, né, que é as bactérias que vivem no nosso intestino, elas vão mudar das benéficas para as maléficas, né? Então, a gente fala que fica o lado negro da força no intestino, e não o bom, e aí começa a produzir um monte de toxina, começa a absorver um monte de produtos xenobióticos, essa palavra que a gente usa, que não são adequados, que geralmente quando a gente tem o intestino bonitinho não absorve, e essa produção de serotonina cai muito, né? Então, às vezes, a gente está ali num estado também depressivo, tratando as causas na psicoterapia, fazendo o trabalho que tem que ser feito, mas também tem que cuidar dessa parte, olha como é complexo, né? E a gente tem aí 100 trilhões de bactérias, mais ou menos, no intestino, é muita bactéria interagindo com a gente, que somos para elas hospedeiros, né? Então, é uma questão de prestar muita atenção, como que está esse funcionamento, como que está essa alimentação. E é o tipo de informação, né, Ariane, que a gente não tem não é comum no nosso dia a dia. E que é importante que a gente entrar em contato com essa complexidade que acontece no nosso corpo, porque é o que a gente sempre traz nos nossos encontros, essa integralidade e a importância do nosso conhecimento em relação à nossa própria saúde. Então,
de fato, buscar conhecimento, conversa com o profissional que te acompanha, pergunta para ele o que acontece com você, o que precisa acontecer para você estar bem, entender todos esses processos são fundamentais para que a gente consiga manter um processo contínuo de ações em saúde. Se a gente não entende, se não faz sentido para a gente, dificilmente a gente instala no nosso dia a dia esse novo hábito, esse cuidado específico. Então, fantástica essa informação que você trouxe para a gente. É muito legal, né? A gente, olha, eu fiz faculdade fazem uns anos, fazem quase 20 anos, já que eu me formei, e não se falava disso na época, né? A gente não teve isso nessa formação. Então, olha como, né, a ciência evolui, e como isso tem que, né, eu acho que é uma responsabilidade do profissional e também do paciente essa informação, né, para realmente a gente ter aí o cuidado, fala muito hoje da saúde integrativa, né, da medicina integrativa, ter o cuidado aí em todos os níveis, né, para atingir os objetivos, as metas, né. Exatamente. Muito legal. Eu acho até que vocês conseguiram fazer um lindo fechamento. Não sei se foi proposital agora nesse momento. A gente nem falou tudo que a gente precisava falar. A gente queria falar aqui muito. Muito. A gente pode até marcar uma próxima para continuar esse tema que, de fato, tem muita coisa para ser discutida. Mas eu gostei demais do fechamento que, sem querer, vocês já deram de saúde integrativa. Então, eu queria convidar vocês agora para falar um pouquinho e fechar e deixar o recado que vocês quiserem para todo mundo que está assistindo. Sim, bom, gente, da minha parte, eu tenho muito a agradecer a contribuição de todo mundo que entrou, as perguntas, os comentários, os feedbacks positivos, que bom que a gente conseguiu ajudar, e eu estou à disposição de vocês, do público, para que a gente mantenha esse rumo aí à saúde, à melhor qualidade de vida. Eu parabenizo a Alper e agradeço a todo mundo que está aqui presente, foi muito bacana, passou muito rápido. É verdade, Ari, passou mesmo. Passou muito rápido e foi uma delícia, de fato, e eu acho que esses são os melhores encontros, quando a gente tem uma interação e a gente sai do roteiro, porque quer dizer que a gente está atendendo a uma demanda específica do nosso público que está nos assistindo, que está aqui com a gente, que está trocando, a gente está enriquecendo juntos, então eu acho isso fantástico. Só queria deixar uma mensagem no final de, muitas vezes a gente acaba achando que as nossas emoções que são os problemas, né, que geram os problemas em relação à alimentação. E, na verdade, desde pequena, a gente é conduzido a evitar, né, emoções difíceis, né, quem nunca aqui ouviu, engole o choro, tem que andar para frente, não pensa nisso, vai distrair, e, na verdade, a gente acaba tendo essa dificuldade de entrar em contato com essas emoções. Se a gente não aprende a lidar com essas emoções difíceis, a gente acaba correndo o risco de utilizar, de cada vez mais se aprofundar nessa estratégia de evitamento, né, de confronto em relação a essas emoções através da fome emocional. Então, aqui entra a nossa compreensão de que as emoções, elas estão sim relacionadas com a alimentação, mas elas não são, não são os problemas, não são elas que causam os problemas, pelo contrário, é a tentativa da gente evitar essas emoções que acaba provocando esses problemas. Então, que a gente possa entrar em contato com elas, para que a gente possa continuar caminhando com cuidado, com saúde, multiplicando saúde ao nosso redor e cada vez mais trazer a nossa consciência presente para o que a gente faz. Faz exercício de o que eu comi essa semana, qual foi o menu da minha semana, vê se você lembra o que você comeu, quanto a gente estava presente nas nossas refeições, só para a gente ir se exercitando aos pouquinhos em relação a essa técnica mindfulness. Muito bom, Carol. Tem várias pessoas agradecendo, que gostaram. A Aline disse, nossa, que delícia, tema incrível, precisamos falar mais vezes. Sim, Aline, de fato a gente tinha preparado mais informação, mas realmente foi uma troca muito gostosa, com bastante interação, e a gente já vai pensar numa volta com essa dupla incrível, que a gente pode fazer voltas com elas toda semana, que a gente vai ter o que falar, né? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês, todos que estão contribuindo no chat. Obrigada, Carol, obrigada, Ari,
vamos sim pensar num outro dia para a gente voltar a falar sobre isso, tá bom? Lua, a Sônia está perguntando em relação ao material. Sônia, esse nosso encontro vai ficar gravado na página da Alper, então você pode acessar essa live quando você quiser. Sim. Vai ficar lá registrada. Isso, é num link do YouTube, Sônia. Se você ainda não tem esse link, você pode até mandar um e-mail para gestão de saúde, gestão.saude@alperseguros.com.br. A gente envia o link para você e você vai ter acesso a todas as webinars da Alper que estão lá na página do YouTube, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Beijo, tchau, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.